Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Bom é poder estar neste lugar, bom é poder se reunir e com o propósito de adorar e glorificar o nome do Senhor. É bom quando há o ajuntamento dos santos, né? E quando a finalidade é prestar culto a Deus, melhor ainda. Que esse seja o propósito de todos nós essa manhã, dar a Deus aquilo que lhe é devido. O que nos traz aqui é a presença do Senhor e expressarmos a nossa gratidão pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Hoje, seja bem-vindo à mesa do Senhor. Estamos aqui para um dia de lembrança, de trazer a memória, de não esquecer o porquê nós podemos estar neste lugar, a obra redentora da salvação, e um dia de reafirmar essa aliança em nosso coração. Então hoje, nesse dia especial, onde temos a oportunidade nas primeiras horas, quando já levantamos, projetar a nossa vida para estar neste lugar, temos a alegria de participarmos da sua mesa. Então seja bem-vindo à mesa do Senhor. E como de costume, né, e tradição é algo importante, essa também era uma das maneiras, né, de um processo pedagógico, de educação, né, dos primeiros povos, o povo de Deus, de inculcar, de ensinar. E como de costume, em uma das nossas reuniões de Santa Ceia, eu faço questão de ler um texto da profecia de Isaías, no capítulo de número 53. Mesmo que chegue um momento que você saiba de cor, e a gente pudesse recitar aqui, sem olhar na Bíblia, né? Ó, um bom exercício. Mas por quê? Porque hoje é dia de nós apontarmos para a pregação maior. A Santa Ceia é uma pregação. E falar dos escritos de Isaías é falar daquilo que é história, é falar das promessas, é falar daquilo que o Antigo Testamento apontou para quem? Para Cristo. E a revelação que Isaías tem é de Cristo, o sofrimento vicário, o substitutivo do servo do Senhor. Isaías 53. Amém? Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com um rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor, ou seja, foi da vontade de Deus, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado,
verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos. Oh, obrigado, Jesus, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado do Alain, o pecado do José, o pecado do João, o pecado de todos nós que hoje estamos aqui na igreja de Nova Vida. Ele levou a igreja, e por nós, os transgressores, ele intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Graças nós damos a Deus. E aqui estamos para esse dia, né, trazer isso à memória, lembrar desse preço que foi pago, desse processo de substituição, onde todos nós estávamos como ovelhas desgarradas, estávamos distantes, mas o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, nos escolheu, nos separou para Ele. Esse é o motivo para a gente agradecer, e hoje estarmos aqui. Coloque a sua Bíblia no banco, vamos expressar essa gratidão ao Senhor. Altíssimo Deus, muito obrigado. Ao entrar por essas portas, agradecer a Ti por esse lugar que nos acolhe, que é consagrado para o culto, para a adoração ao Teu nome, para prestarmos o nosso momento de entrega, a nossa oferta a Ti. E nesse dia, nesse domingo especial, a oportunidade de mantermos essa ligação com Cristo, a videira verdadeira, de reafirmarmos essas promessas e de lembrarmos do preço que foi pago, lembrarmos que foi da Tua vontade, como diz o texto, ao Senhor agradou moê-lo. O sofrimento do servo, a punição, toda a ira de Deus descarregada sobre Jesus, para que nós hoje recebêssemos a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, estar neste lugar é algo maravilhoso, e reconhecer o que o Senhor fez por nós é sim um gesto de gratidão, de reconhecimento da bondade, da misericórdia de Deus, e que possamos Te adorar e Te glorificar por tudo isso. E esse é o nosso propósito. Queremos assim com cânticos glorificar o Teu nome, ao ouvir a Tua palavra, nos mantermos alinhados aos mandamentos, para continuarmos, ó Deus, agradando a Ti e fazendo a Sua vontade. E ao participarmos da mesa, anunciarmos, porque Jesus disse: todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciar. Nós somos proclamadores do Evangelho da salvação. Falamos da morte, não como quem sente, como quem está de luto, mas como quem proclama, porque o Senhor morreu a nossa morte para viver vida. Glória a Deus. E aqui estamos para isso. Se conosco, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, abençoa-nos com a Tua graça, no nome de Jesus, amém e amém. Louvemos ao Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos contemplar a glória de Deus, porque Ele foi glorificado, Jesus, para a nossa salvação. Quando entro em Tua presença e contemplo a Sua glória, me esvazio e me prostro aos Teus pés. Os Teus olhos me consomem.
Jesus, Tu és maravilhoso, Deus. Oh Senhor, Tu és a nossa estrela da manhã, meu Pai. Tu és a nossa esperança, Jesus. O que seria de nós sem o Senhor, Deus? O que seríamos de nós sem a Tua graça, sem a Tua entrega, sem o Teu sacrifício? Nós estaremos perdidos, condenados para sempre. Mas o Senhor nos amou com amor de sacrifício. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa esperança, Deus. Aleluia. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Essa é a nossa estrela da manhã, no início. És a nossa estrela da... Declara isso a Ele, querido. Ô glória. Ele é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer.
Glórias a Ti, Jesus. Maravilhoso és, meu Deus. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, meu Pai. Meu Deus, maravilhoso. Tu és digno, Deus, de honra, de glória e de louvor, Senhor. Maravilhoso és, Jesus. Grande, declare, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda, Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso que, por isso já não se prostre, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em infinito amor, foi só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, tu és grande, é o Senhor e muito digno de louvor. na Cidade do nosso Deus, o santo monte. Tu és alegria, Senhor. Alegria de toda a terra. Grande é o a Senhor nossa vitória vem em dele. quem nós temos A vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós. Então agradeça a Ele. Confiamos em, nossa confiança vem dele, está nele. Oh, aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu, declara ele, engrandecer. Oh, aleluia. E agradecer-te, por quê? Por tua obra em nossa vida. Confiamos em Deus.
em Ti, Senhor. A Tua igreja confia em Ti, Senhor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Obrigado. Confiamos em Ti, Senhor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só, querido. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplaude ao Senhor nesta manhã, amado. Oh, aleluia. Céu. Oh, glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Deus, entregamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Pois santo, Pai, Deus. receba, Jesus, como aroma suave em Tuas Oh, narinas, Jesus. Oh, Glória, Deus, receba a nossa adoração, o nosso louvor. Pois Porque era para a santo, honra e Senhor. glória do Teus nomes, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluias. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe com o seu irmão, a graça, da presença do Senhor. Aleluia. Nós vamos ter a oportunidade agora de conhecer e apresentar o Abner. O Abner, quem é o Abner, pastor? O Abner, filho da Clariane e também do Daniel. E eu quero convidar aqui os familiares, né? Nós temos como avó paterno a Maria de Fátima e também o Damião, os avós materno, a irmã Conceição e também o Wagner. Se caso estiver presente, pode comparecer aqui. Se a titia estiver presente também, né, Clarinha? Tem algum tio presente, né, que veio? Ah, a tia está aqui. Eu sei que a tia está ali para tirar foto, mas depois a gente tira a foto da tia também. Tá legal? Ok. Deixa eu já deixar aqui o certificado, né, de apresentação. Quer segurar você? Ótimo. Depois a gente tira uma outra foto. E agora eu vou apresentar para vocês o Abner. Tá quietinho aí? Tá tranquilo? Como tá, Daniel? Aí chora? Porra, vai estranhar? Vai não. Vai não, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Viu aqui, ó? Vamos orar antes que ele comece a falar, pastor, tá me atrapalhando. Opa, aqui, Abner. Sempre faço questão, né, de lembrar que a Igreja Cristã Nova Vida, nós não batizamos crianças, mas seguindo o desejo dos pais, porque também parte do coração dos pais, no caso aqui de Daniel e Clariane, né, o desejo de apresentar, e a igreja está aqui para acolher, para orar, e sempre instruir, lembrando aos pais, que como autoridade espiritual que são, eles têm o dever de ensinar, né? Então aqui, Daniel e Clariane, o dever de ensinar a Abner no caminho que se deve andar, são de vocês, de ser um referencial, de inculcar, de estar atento àquilo que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 6,
Então é ensinar no caminho, é lembrar, mas não apenas com palavras, mas com atitude. Porque os nossos filhos, e hoje nós temos uma geração que está exatamente desprovida de referência. Nós precisamos valorizar a família, nós precisamos valorizar o ensino cristão, a verdade e o nosso comportamento, para poder passar para essa geração, muito mais do que uma herança financeira, mas um legado espiritual. Então, apresentar uma criança é uma oportunidade da gente relembrar esses princípios importantes, fundamentais, para uma família bem-sucedida. Então, nós vamos orar, agradecer, é um momento de gratidão, graças a Deus, a gente está aqui com saúde, né? O Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, assim permitiu ele nascer, e nós vamos apresentá-lo, para que então, lá na frente, obedecendo, observando, aprendendo no caminho, assim como nós estávamos aqui orando pelas outras crianças, que Abner daqui um dia possa estar aqui correndo, indo lá para a escolinha, até que um dia ele possa tomar a sua decisão pessoal, né, por Cristo, e passar pelas águas, né? Estenda suas mãos. Deus e Pai, mais uma oportunidade que tenho de estar apresentando uma criança a Ti, porque os filhos são herança do Senhor. E, ó Deus, Tu permitiste que, ó Pai, Abner nascesse bem, com saúde. E hoje Daniel e Clariane, como pais, vieram apresentar o filho a Ti. A exemplo, ó Deus, do que José e Maria fizeram, chegaram no templo e apresentaram, seguindo ali, de acordo como era o costume e a orientação. E na autoridade de ministro do Evangelho, eu apresento o Abner, para que essa criança, Senhor Deus, siga na Tua presença. Sim, sendo guardada, protegida, que o Senhor continue dando saúde, livrando de todo mal, abençoando os seus dias. Mas, quando falamos do altar de Deus, de apresentar, nós estamos falando de coisas espirituais. Para que essa criança, Senhor Deus, cresça no caminho. Aprenda, Senhor Deus, as verdades da Tua palavra. E lá na frente, Abner, uma vez tendo consciência de um pecador que é. Todos nós nascemos em pecado, como disse teu servo Davi. Todos carecemos da graça de Deus. Um dia Abner possa reconhecer a sua condição e confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E aí sim passar pelas águas batismais. Mas hoje, Senhor Deus, na autoridade do nome do Senhor, aqui eu apresento esta criança, a vida de Abner, para que, ó Deus, os seus dias seja bem sucedido, para que ele cresça na estatura, na graça e no conhecimento. E assim juntos, em oração, acompanhando, diante da congregação dos santos, diante da avó aqui presente, da tia e dos pais, ó Deus, eu na qualidade de ministro do Evangelho, apresento o Abner a Ti, e assim faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos digam amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hein? Deus seja louvado. Bem, irmãos, eu quero agradecer as orações dos irmãos, o cuidado, as mensagens que alguns enviaram, né? Porque pastor é gente, pastor também é feito de carne e osso, né? E é bom quando você ouve uma manifestação de carinho, uma oração, e eu pude receber algumas palavras dos irmãos, além dos cuidados, né? Eu sei que se todo mundo fosse preparar um chá ou um lambedor, viu, irmão? Lá em casa ia virar uma farmácia, né? Um depósito de distribuição. Mas eu quero agradecer, né? Porque sim, foi de grande valia o chá, o lambedor, enfim, as plantas que contribuíram. Minha voz ficou bastante afetada, ainda está, né? Eu quero agradecer os irmãos da equipe de louvor, né? Pela condução do louvor, e eu tenho que realmente reservar, poupar um pouco. Aliás, peço desde já perdão se você me vê de vez em quando fazendo porque a garganta ainda está um pouco ressecada, com pigarro. Foi a única coisa assim que me afetou de fato, né? Fiquei bastante rouco, mas graças a Deus não tive febre, nem dores, fanhoso um pouco, e
procurei aí obedecer às restrições, agora com cuidado com vocês, né? Por isso que assim estou utilizando a máscara para poder conversar e dialogar com os irmãos, mesmo já tendo completado o ciclo daquilo que hoje tem sido determinado pelos médicos no que se diz respeito à quarentena, mas a gente sabe que às vezes ainda fica positivando, e na dúvida é melhor eu me resguardar, e que essa consciência esteja em todos nós, né? O cuidado para com o outro, independente de Covid, ou um outro resfriado, ou uma outra situação, a gente precisa de ter esse equilíbrio, né? E sempre esse olhar de cuidado. Mas muito obrigado, né, pelas orações, as intercessões aí dos irmãos, as manifestações de carinho, e estamos aqui de volta para dar, né, continuidade a esse processo, a obra do Senhor. Não pude estar presente, né, no último domingo, mas eu louvo a Deus pela vida dos pastores que aqui estiveram, né, seja o pastor Márcio pela manhã, o pastor Antônio, que foi aquele que deu início a esse trabalho e pôde estar aqui abençoando a vida dos irmãos. 18 anos. Então é um momento de ter uma consciência mais madura, né? Cometemos erros, falhas, mas não podemos mais viver como meninos. Quando meninos, agíamos como meninos. Então que possa, né, nesse lado espiritual, ter esse entendimento, essa compreensão, essa maturidade entre nós, juntos, crescendo junto. Aliás, à noite eu tenho uma palavra que poderia estar trazendo pela manhã, mas como eu não quero ficar muito tempo longe dos ensinos da epístola de João e preciso concluí-la, então hoje eu vou estar retornando à epístola, mas tem uma mensagem logo mais para a igreja, até mesmo dentro desse momento em que nós estamos vivendo, falando do nosso aniversário, falando da nossa trajetória, falando da minha contribuição e da importância da sua contribuição, né? São atitudes que fazem diferença. É a mensagem de logo mais, e se você puder estar aqui, seria muito bom, porque é uma mensagem realmente para a igreja, não que uma pessoa que vier de fora não possa ouvir, ou um visitante. Sim, a palavra do Senhor sempre vai estar alcançando a todos, mas eu trago uma mensagem realmente com muito cuidado para os irmãos, ok? Muito bem, tenho aqui alguns anúncios. Aqueles que se inscreveram para o CETEB, então preste bastante atenção. Você que vai fazer o CETEB, nós já estamos próximo de iniciar as aulas. Porém, antes da aula inaugural, que vai ser na terça-feira, dia 12, o horário e dia escolhido foi pela maioria. Nós fizemos um quiz, né, um questionário ali, fazendo uma pesquisa, e a maioria optaram por terça-feira às 18h30. Então você pode vir, depois pode ficar para o culto, né? Se tiver um outro compromisso, nós compreendemos, mas as aulas serão às terças, noite de terça-feira, 18h30. Porém, nessa quinta-feira, dia 7, às 19 horas, teremos a apresentação do curso. E você vai ter a oportunidade de saber como, o período que vai suceder esse curso, o que é necessário, algumas recomendações, regras para o bom andamento da nossa atividade. Então, eu convido, aliás, já é uma convocação para você que se inscreveu para o CETEB, próxima quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Você vai estar tendo ali a apresentação do curso. Então, a nossa coordenação, através do irmão Lucas, vai estar já apresentando para vocês, e aí na próxima semana, na terça-feira, se inicia as aulas. É de grande importância a sua presença na próxima quinta, tá ok? Então, esse é o anúncio sobre o CETEB. Estaremos orando. O irmão Marcos passou por uma cirurgia e está se restabelecendo. Vamos orar para que seja completo o seu restabelecimento, até mesmo para que ele possa voltar às atividades da igreja e estar presente no curso do CETEB. Eu penso que para todos é de grande importância, principalmente aqueles que estão iniciando a sua trajetória na fé, também na igreja, a importância de fazer o CETEB. Então nós vamos orar pelo irmão Marcos, vamos orar também pela
pela saúde, né, da mãe da nossa irmã Fabiana, Elza, não é isso? Então nós vamos estar orando. Eu vou aproveitar, trago o pedido agora de oração. Normalmente a gente faz isso no final, mas vou fazê-lo agora, orar pelos pedidos. Traga os pedidos de oração. Temos intercedido pelo nosso irmão Dil, né, irmã Glória. Irmão Dil tem passado por um processo, está sendo cuidado ali, né, pelos médicos, mas nós precisamos orar pelo nosso irmão. Orar também por Nelson. Nelson congregou aqui conosco durante um período. Ele é cunhado do Mazinho, e também do Dil, né? Porque o irmão Dil é irmão do Mazinho, do diácono Aurimar. E nós vamos aproveitar e estar orando. Bárbara está fazendo uma prova, né? Vamos interceder. Também tem vários jovens, né, que estão prestando concurso, e isso é importante. A gente está sempre submetendo, colocando diante de Deus os nossos alvos. Se você lembrar de alguém que esteja enfermo neste momento, que você possa estar incluindo nesse processo de oração. Estenda suas mãos. Qual o nome da sua cunhada, irmã Doda? Maria Aparecida. Então vamos orar. Sim, irmã do Arle, Valdelaine, né, que está internada. Vamos pedir em favor do jovem Arley. A mãe dele está internada. Não. Amém. Vamos orar. Amém. Deus e Pai. Amém. Ok. Senhor amado, fazemos conhecido diante de Ti, através das súplicas, as necessidades. E aqui nós estamos lembrando de irmãos que submeteram a cirurgia, que passaram por situações, estão num processo de recuperação, como Marcos, como Rebeca, Senhor. Apresentamos a Ti. Ó Deus, aqueles que estão ainda à espera de uma direção acerca de qual tipo de tratamento, se haverá uma necessidade de uma intervenção cirúrgica. Oramos a Deus por Valcirema, Senhor, nossa irmã que também passou essa semana por um processo cirúrgico. E colocamos aqui, ó Deus, os amigos, os familiares, os nomes citados, como Fabiana falou da sua mãe Elza, Senhor. Irmã Doda, Senhor Deus, lembrando, ó Pai, da sua cunhada, lembrando do vizinho. Senhor, nós lembramos da mãe do Arley, Senhor Deus, Valdelaine. Apresentamos a Ti, Senhor Deus, também a vida desse pastor, as questões familiares, às vezes complexas, Senhor, nós pedimos a Ti, a Tua palavra orienta nós orarmos uns pelos outros. A Tua palavra fala da importância da oração intercessória, de nos colocarmos à brecha, de nos compadecermos. Então, ó Deus, neste momento é o que nós fazemos, ó Pai, entregando a Ti cada vida, cada situação, cada nome aqui mencionado, aqueles que estão escritos nesse caderno de oração, os que estão escritos nos pedaços de papéis, ó Pai, que os irmãos tiveram cuidado de pegar, anotar o nome, apresentar a situação. Toma diante de Ti, Senhor. Aonde quer que estejam essas pessoas, alguns estão internados, outros estão num processo de espera, outros estão, ó Pai, num tratamento, como a vida do Felipe, esposo da Elaine, Senhor, como o Dil, que espera, Senhor Deus, também dentro de um direcionamento, um tratamento. Senhor, toma diante de Ti, Senhor, nós pedimos, Senhor, e clamamos pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua intervenção, ó Pai. E apresentamos esses pedidos, crendo no Teu poder, no Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. E assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe pela sua graça e misericórdia. Amém. Vamos louvar a Deus com as nossas finanças, louvando ao Senhor com as primícias de nossa renda. Se você
trouxe o seu envelope com o seu dízimo e a sua oferta e desejar trazer aqui à frente, né? Vou estar aqui recebendo das suas mãos. Segura a sua oferta, vamos orar. Bendito Deus e Pai, gratos a Deus pela vida financeira dos irmãos, pelo sustento, pelo Senhor ser o provedor, tanto no que se diz respeito à saúde, para termos condição de trabalharmos e ganharmos o sustento, e assim, tendo as nossas necessidades supridas, honrando com os compromissos. É bom manter um bom nome, isso dá paz e tranquilidade, e também uma consciência e um testemunho. Então precisamos, ó Deus, honrar os compromissos, também com o propósito de testemunharmos, de sermos pessoas sérias. Então expressamos a nossa gratidão, te louvamos, e aqui está o envolvimento, o comprometimento da tua igreja, nesse primeiro domingo, que também damos início a um processo de ofertas voluntárias para missões, seja para o centro social, seja para as questões missionárias, que tem suprido a necessidade de muitas pessoas. Às vezes, Senhor Deus, alguns casos, como aconteceram nos últimos meses, de enchente, de desabamento, e nós podemos suprir a necessidade de irmãos de outros estados, mas graças ao desprendimento, à generosidade dos irmãos, a campanha do quilo, onde os irmãos também, trazendo as suas doações, têm nos dado a oportunidade de colocar na mesa o pão, o alimento, para aqueles que se encontram numa situação difícil, desempregado. Então Deus, nesse ambiente de liberalidade, de generosidade, que apresentamos dízimo e ofertas a Ti, e gratos somos por essa oportunidade de manter este lugar, de fazer com que esse lugar, seja aqui em cima no santuário, seja no salão, ó Pai, de recepção, seja na escola bíblica infantil, que seja sempre um lugar acolhedor, bem cuidado. Isso só é possível graças à fidelidade e à generosidade da tua igreja. Portanto, assim oramos, gratos, e apresentamos essas entradas no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida financeira. Obrigado pela sua participação. Abra sua Bíblia, retornando às epístolas de João, ao capítulo de número 4. Mesmo hoje sendo Santa Ceia, eu quero voltar o nosso culto pela manhã sempre tem esse caráter, né? De estudo, é uma escola dominical, mesmo que em moldes diferentes do que já um período fizemos, com divisões de classe, mas temos aqui expondo a epístola de João, 1 João, capítulo de número 4. Tem sido uma trajetória, né? Uma caminhada. Comecei essa epístola no final do ano passado, aí vem, né, as festividades do final do ano, interrompemos, retornei em fevereiro, e em virtude do mês de aniversário da igreja em junho, demos uma parada, e agora vamos prosseguir. Mas é a palavra de Deus, né? Lembro que o Bispo Rubem tem 86 anos, e a igreja em Nova Iguaçu, que está próximo dos seus 50 anos, e ao longo desses anos ele já pregou a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, sempre com esse cuidado, né? Expondo, quase que capítulo por capítulo, e assim nós vamos aprendendo com a graça de Deus. Eu quero ler apenas os 6 primeiros versículos, né? Por causa do tempo, eu não vou tratar de todo o assunto, coloquei como subtítulo, o verdadeiro cristão. 1 João 4, de 1 a 6, diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente já está no mundo, o espírito. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Uma palavra de oração. Senhor, continua com o teu espírito desvendando os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da sua lei, nos dando entendimento, condição de absorver os ensinamentos e termos certeza daquilo que nós professamos. Esse é o propósito, cujo teu servo escreveu essa carta, e esse é o propósito de nós estarmos estudando essa epístola. E eu coloco a minha vida, o meu coração, sempre contando com a tua graça, para poder assim ministrar a tua palavra aos seus servos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados, glória a Deus. Bom, então é uma jornada. Que bom que todas as mensagens, desde da introdução, falando, né, do perfil de João, falando até mesmo acerca, né, dos seus pais, do seu chamado, tudo isso está registrado. Só você ir lá no YouTube ou no Facebook, ICNV Lages, e você vai ter condição de, assim, estar acompanhando e tendo toda uma noção. Aqui nós estamos dando continuidade. Mas é sempre bom lembrar que os estudos de João, desses textos, é muito mais do que uma carta, é um tratado teológico. João está fazendo aqui a defesa. E uma principal tese é exatamente provar que nós temos a vida eterna. O versículo 13 do capítulo 5, que mais à frente a gente vai estar estudando, mas só mencionando aqui acerca dessa afirmação que eu acabei de dizer, que a sua principal tese é ter a vida eterna, ele assim diz: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Se o evangelho foi escrito para que cresça, que Jesus era o Messias, o enviado do Senhor, João agora escreve para que os seus leitores tenham a certeza da sua salvação, que tem a vida eterna. Essa é a sua tese. Nós temos mencionado, e eu sim tenho feito, até porque são as fontes de busca para a gente poder ter um ensinamento e trazer aqui os irmãos, mas como diz, né, o teólogo norte-americano Warren Wiersbe, ele diz que essa epístola de João, ele é como se fosse uma escadaria em caracol. De vez em quando ele retorna ali aos três pilares, né, aos assuntos pivotantes dessa carta, que é fé, amor e também obediência. É o que nós já vimos anteriormente, falando das provas, a prova doutrinária. Quem, né, serve ao Senhor, ele crê em Cristo, ele crê nas Escrituras, ele crê em Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós falamos já sobre a prova social, que é o amor ao próximo. Quem ama a Deus, ama aos seus irmãos, porque se eu não amar ao meu irmão, a quem eu vejo, a quem eu toco, a quem me relaciono, como eu vou amar a Deus a quem eu não vejo? E também tem a prova moral, isso diz respeito à obediência, à nossa conduta. Os filhos de Deus purificam-se, os filhos de Deus se santificam. Então, como se fosse um espiral. Esse é o sentido daquilo que Warren Wiersbe está dizendo, como uma escadaria em caracol. João vai, roda e daqui a pouquinho volta ao mesmo assunto. Na verdade, aos poucos, né, como assim, dosagens terapêuticas, ele retorna a um assunto e complementa, e coloca mais um fundamento,
dá outro exemplo. Então esse é o sentido. Então nessa primeira epístola, João vai sempre fazendo essa volta e retornando a esses 3 pivôs, ou esses assuntos pivotantes, que é sobre a fé, o amor e obediência. E aqui no início do capítulo 4, depois de falar da importância do amor, que foi a última mensagem que nós vimos, no final dos versículos, no final do capítulo de número 3, João então ele passa a importância de crer na verdade, ou seja, ele se concentra mais uma vez na prova doutrinária, a importância daquilo que nós cremos, e ele enfatiza a necessidade de obedecer os ensinos sólidos. Você está aí com a sua Bíblia aberta, eu espero que você se mantenha, né? Você voltando uma página no capítulo 2, só para a gente lembrar, o versículo 24, nós já meditamos nisso, quando então ele diz: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, ele enfatiza a necessidade de obedecer ao ensino sólido. Por quê? Amados, Jesus já havia advertido, como está escrito em Mateus 24:11, que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Jesus já havia advertido sobre isso. Aí depois nós vamos ver Paulo escrevendo sobre os falsos, nós vamos ver, como já estudamos aqui as epístolas de Pedro, ele alertando sobre os falsos mestres, e João também faz a mesma coisa, falando acerca daqueles, como Jesus havia alertado, que surgiriam com o intuito de enganar a muitos. É exatamente nesse contexto que João exorta a igreja, para que então ela não dê crédito a qualquer espírito. É o versículo 1 que nós lemos, quando com muito propriedade ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Então ele começa aqui em primeiro lugar fazendo um alerta, assim como Jesus disse que iriam surgir. João agora ele faz um alerta, porque a igreja na Ásia Menor estava ali vivendo esse momento do último século, sendo bombardeada, atacada pelas heresias dos falsos mestres. No caso do período de João, provavelmente o gnosticismo, que já falamos um pouco sobre, né, essa seita, sobre aqueles que valorizavam o conhecimento e algumas crenças e práticas que eles tinham, que totalmente distorcem a palavra de Deus. Mas o que estava sendo apresentado como proposta para a fé cristã era exatamente isso. Porém, eles negavam a encarnação de Cristo. Por acreditarem e afirmarem que a matéria era totalmente má e o espírito puro, os gnósticos, eles diziam que o corpo, sendo material, não podia ser bom. E por isso eles negavam a encarnação, eles negavam a divindade. João teve que ser enfático, João teve que ser contundente. Por isso que eu disse que é muito mais do que uma epístola, ela é um tratado teológico, ele faz a defesa, ele rebate aqueles que tentavam, né, desconstruir. Aí o que nós lemos aqui no versículo 24, ele faz questão de lembrar aos seus leitores: olha, permaneça naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Do que vocês ouviram de Jesus, do que vocês ouviram através dos apóstolos, né, a doutrina do apóstolo, que fala de Cristo, que fala da obra redentora, que fala do plano da salvação. Então, João tinha que combater essa alternativa que surgia naquele momento, para desconstruir, ou enredar e levar muitos ao engano. Mas como ele mesmo se inscreveu no 4º evangelho, no capítulo 2, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o versículo 14 vai dizer que o verbo se fez carne e fez o que, igreja? Habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então essa é a verdade a ser declarada. E aqui então ele começa fazendo este alerta. Um alerta que é importante para todos nós,
e a importância de estudar a palavra. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos valorizar. Nós precisamos ser pessoas que realmente se dediquem à leitura da palavra de Deus. E quando nós temos a oportunidade de expor essas cartas pastorais, doutrinárias, ele é de grande importância para que a gente tenha certeza daquilo que nós professamos, dessa fé. Porque você é cristão, como que você defende? Então nós temos que saber e ter razão daquilo que nós cremos. E João aqui vai dando para a gente, em todo momento, ele vai trazendo, através desse espiral, ou como o Horace Wiesberg diz, essa escadaria em caracol, assuntos, mas que vai dando para nós estrutura, condição de defender e de discernir. Um ponto importante aqui, discernir o que é o falso, o que é o verdadeiro, o que é de fato o cristão verdadeiro, ou o que é o falso crente. João vai nos dando, e nós já vimos isso aqui anteriormente, acerca das seitas que se levantam, que negam, Por exemplo, a gente falou sobre um exemplo de João, sobre o gnosticismo. Em nossos dias nós temos testemunha de Jeová, que não reconhece Jesus como Deus. E João 5, no seu evangelho, no versículo 23, ele vai dizer que a mesma honra que é dada ao Pai, também deve ser dada ao Filho. E ele é contundente em dizer, quem não honra o Filho, também não honra o Pai. Então, Jesus é Deus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a gente precisa de ter discernimento, mas também conhecer a palavra, para não sermos enredados por qualquer doutrina ou vãs filosofias que vêm adentrando em nossas igrejas, e principalmente nas últimas décadas. Tantas são as teologias de prosperidade, triunfalismo, e tantas situações, confissões positivas, e a gente às vezes vai se deixando levar, sabe por quê? Não, mas ele mencionou a Bíblia, ele leu a Bíblia. Amados, nem tudo que reluz é ouro, e a gente precisa ter um conhecimento. Quando falava acerca das seitas, eu citei uma ilustração sobre o veneno de rato. Quantos lembram? Sobre o veneno de rato. E qual é o percentual que tem ali naquele pacotinho ali, ou na embalagem lá da composição daquele veneno? 90% é milho. Milho é bom. Milho é bom ou ruim, irmão? É bom, milho é bom. Não há problema nenhum, cozido. Se quiser pode fazer um mingau, uma pamonha, curau, Cadê minha esposa? Minha esposa faz um curau bom, maravilha. O milho é bom. Uma composição é 90% de milho e 10% de veneno. Aí eu te pergunto, a maior parte daquilo que compõe ali é boa, mas você vai comer veneno de rato? Lógico que não. Mas 90%. Então é preciso, e só através do estudo da palavra, que a gente vai tendo compreensão e entendimento. E João, repito, ele diz, olha, permaneça naquilo que vocês ouvistem desde o princípio. Ele refutava, ele colocava algumas questões para mostrar que nem tudo que reluz é ouro. Não é porque, como o próprio Senhor disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Mas se você não tiver o cuidado de aprender, de se dedicar ao ensino, se você não valorizar, que bom que você está aqui. Eu louvo a Deus pela presença dos irmãos aqui essa manhã. Porque é o momento que a gente tem da escola dominical, do estudo da palavra, o incentivo daqueles que vão fazer o CETEB. Temos conversado, há um desejo no coração do irmão também de trazer alguns seminários, onde a gente possa ter algumas manhãs de sábados, ou até mesmo passar um sábado aqui, falando sobre certos assuntos. Isso é importante para nós aprofundarmos o nosso conhecimento, entender que não tem como associar, amados, a qualquer questões, a qualquer crenças. Nós, por respeito, até porque nós trabalhamos, nós somos um cidadão, circulamos e convivemos com várias pessoas, dialogamos, mas não dá para ter comunhão. Não dá, vamos fazer aqui um culto ecumênico, vamos partilhar todos juntos, até porque todos são filhos de Deus, amém? Todos somos criaturas de Deus, mas filhos são aqueles que confessam a sua fé em Cristo.
Pois a todo aquele, né, que confessou a Cristo, salvos pela graça, esses são os filhos de Deus. E não há outro mediador. Então, não, mas alguns vão dizer, não, nós cremos em Deus, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo, mas vão entender que para poder fazer a mediação, você precisa de uma outra figura. Nós respeitamos e entendemos a história e valorizamos a serva, e não há problema nenhum, como às vezes a gente prega e fala da atitude de Ruth, como a gente fala da atitude, né, de guerreira, de disposição de Débora, como a gente fala das orações de Ana, por que não podemos falar de Maria? Da excelência, da sua devoção, da sua entrega, mas uma agraciada, porém não é mediadora. Só há um mediador. É o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,5, só há um mediador. Não há em outro ser, em outra pessoa, a salvação. Não são por obras. Paulo vai dizer isso em Efésios, capítulo 2, para que ninguém se glorie. Então, há certas práticas que mencionam o nome de Deus, que vão mencionar as Escrituras, mas vão entender que pelo fato delas darem esmolas, fazerem o bem, né, fazer caridade, elas vão ser salvas por causa daquilo dali. Não há. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Não há nenhuma outra salvação, como Atos 4, versículo 12 diz, não há salvação em nenhum outro nome. Não há outro nome que importa que seja adorado e glorificado, a não ser o Filho, Jesus Cristo. Então, amados, não dá para ter associação com essas coisas. E João aqui faz esse primeiro alerta: não deis crédito a qualquer espírito. Segundo lugar, ele dá uma ordem, ainda no versículo de número 1, depois de dizer, não deis crédito a qualquer espírito, ele diz assim, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, em segundo, ele fala de uma ordem, ele expressa, provai. Aí lembrando novamente, o alerta de Jesus, assim como já mencionei, Mateus 24, 11, menciono agora o Marcos capítulo 13, só anote, Marcos capítulo 13, versículo 22, palavras do Senhor Jesus Cristo, quando então assim disse, porque surgirão falsos cristãos, falsos profetas, olha só, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. É bom a gente destacar essa parte do versículo 22 de Marcos 13. Operando sinais e prodígios. E aí ele continua, estejam sobre aviso, tudo isso tenho predito a vocês. Jesus já havia predito, alertado, e agora os apóstolos, assim como João está aqui, dando ênfase e mostrando, olha, o Espírito já está entre nós. O espírito do anticristo já está entre nós, os falsos mestres, mesmo que seja milagres, mesmo que tenha prodígios, é preciso provar. E a palavra aqui, provai, é um termo usado na metalurgia para falar sobre a análise, a avaliação do mental, no sentido da sua pureza e do seu valor. E ali então vai estar identificando qual o valor daquele metal. Então o ouro ele tem um valor, ferro tem outro. Então ele vai dizer tanto no que diz respeito à pureza daquele metal e também acerca do seu valor. Esse é o sentido. Essa é a palavra que João está usando aqui a alertar os irmãos. Provai. É necessário, assim como o fogo refina o ouro e vai ter ali condição de separar as impurezas, é necessário que a gente separe. A gente precisa ter um exemplo de crente. Paulo, nas suas viagens missionárias, ele se deparou com um povo. E Atos, dos Apóstolos, está registrada essa passagem, escrita por Lucas, que também foi o que escreveu o livro de Atos. E ele então fala dessa visita de Paulo a esta região. E olha o posicionamento desses irmãos. Olha a nobreza no sentido do zelo, do trato com a palavra de Deus. Deixa aqui marcado 1 João,
e vamos ali rapidamente voltar às páginas da nossa Bíblia em Atos 17. Ali fala de um povo em que nós precisamos copiar. Atos 17. Amém? Versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para onde? Para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Verso 11. Ora, estes de Bereia era mais nobre que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Aí vem aqui o segredo. Examinando as escrituras todos os dias. Não era só o domingo não, quando o pastor falava, hoje tem escola dominical. Não, todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A gente precisa ser, nós precisamos, ser como os crentes de Bereia. Eles examinavam. Olha, quem estava pregando lá, irmãos, era Paulo, tá? Não era o pastor Alain, não, era Paulo que estava pregando, e eles examinavam as escrituras. Isso é provai. Estava ali, fazendo o teste para ver se o que Paulo estava falando, e Paulo e Silas estavam ali ministrando, se de fato era assim, se era verdade. Então, nós precisamos ser como os crentes de Bereia, que estudavam a palavra, que examinavam as escrituras, para distinguir a verdade do erro. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que, em vez de uma atitude de credibilidade simplista, nós, os crentes, deveriam ter atitude crítica para com as manifestações alegadamente provenientes de Deus. Então é o cuidado. Veja, Jesus falou, olha, surgirão com sinais e prodígios. Então, amados, não é porque, mas isso daí é uma coisa sobrenatural. Pode não ser de Deus. Tem que passar pelo crivo da palavra, mas eu preciso conhecer essa palavra. Então João diz lá, permaneça naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Não sejam enganados, vocês não precisam de receber outros ensinamentos. Vocês já foram instruídos, e aqui os crentes de Bereia também tiveram essa posição, e é preciso que a gente tenha esse cuidado e não ser crédulo a tudo que se diz pelo fato de usarem a Bíblia. Vamos lembrar do exemplo do veneno de rato, que isso fique para você. Veneno de rato, 90% é milho, 10% é veneno. Então não é porque às vezes utilizam a Bíblia, usam um versículo, tem os seus jargões evangélicos, tem algumas situações, né? Amados, e em breve, eu espero também que a gente possa estar trazendo aqui para a igreja, temos também conversado, e é preciso orar, que você também esteja orando. O livro que o bispo escreveu, o Pentecostal Reformado, agora está sendo transformado também em revista para estudo, como a gente faz da escola dominical. Então nós somos uma denominação de origem pentecostal, o fundador, o canadense, Roberto McAllister, pai do nosso bispo atual, bispo Primaz, era um missionário das Assembleias de Deus, de um pentecostalismo diferente daquilo que, quando ele chegou aqui no Brasil e encontrou. Então nós cremos no mover, no agir do Espírito Santo, nos dons. Nós cremos que o nosso Deus opera milagres e maravilhas. Mas hoje é preciso que a gente tenha um cuidado maior, porque muitas coisas foram sendo banalizadas. E até mesmo nesse meio pentecostal, algumas infantilidades começaram a fazer parte. E a gente começa a dar mais valor à emoção, a certas situações e movimentos do que a própria palavra. Eu gosto sempre de citar uma mensagem que eu ouvi quando sentava como você, ouvindo o pastor pregando. O pastor Velasco levou uma série de mensagens, Ele falava sobre o fogo e o altar. Nós precisamos, sim, da liberdade, ação ao Espírito Santo. Nós somos seres emocionais, sentimos emoções.
Não há problema a gente chorar, não há problema às vezes a gente até ter um momento de alegria, extravasar e arrepiar, mas é preciso que tudo isso esteja também fundamentado, tem uma razão, uma base. Nós precisamos do altar, nós precisamos da Escritura. E era sobre isso que o pastor Evelásio foi trazendo e tratando nesta série. Porque hoje o que nós vemos no meio pentecostal acaba escandalizando muitas pessoas. Há certas práticas e atitudes que, em nome de Deus, que propagam. E às vezes até muitos dizendo, eu sou o Senhor, Deus me fez isso, Deus me revelou. Amados, a maior revelação que nós temos e a mais confiável, a profecia maior, está aqui, é a palavra de Deus. Deus usa homens, Deus usa pessoas. Veja bem, eu estou falando como alguém que também fui criado, eu não me converti na Igreja Cristã Nova Vida, mas eu me converti numa outra denominação também de origem pentecostal. Nesses 35 anos, né, de caminhada, né, vou fazer de batismo agora, né, nesse mês de julho, no dia 26, 35 anos. Mas aos 36 me converti me converti com 15 anos, batizei com 16 anos. Isso vai fazer 35 anos. Eu participei de vários movimentos, de momentos onde pude ver realmente a manifestação do poder de Deus e ter paz no coração. E às vezes orar, Senhor, traga paz ao meu coração acerca do que eu estou ouvindo, ou do que estou vendo, e Deus confirmando, trazendo. Já participei de muitos movimentos de vigília, de oração, um monte de consagração, de tudo que você possa pensar, eu já participei. E eu digo que em alguns lugares, em alguns momentos, pude realmente poder perceber e discernir a presença de Deus, mas outras situações era algo assim doido mesmo, essa é a palavra para resumir, doido. Aliás, se eu me apegasse um pouco, às vezes, às questões da profetada, hoje já era para eu estar, não mais com LP, né? Porque uma vez um profetizou que eu estaria gravando um LP. Isso quando tinha LP, porque eu sou velho, né? Aí depois foi um CD, né? Enfim, um monte de coisa. Né? Eu mal consigo cantar um hino completo aqui na igreja aqui. Mas muitas vezes se deixa levar por essas situações, porque eu sou o Senhor que te digo. Eu tenho te levantado, varão, para esse propósito. Né? E um dia, já era para estar vendendo, Zé Luiz que é bom de venda, Zé Luiz, deixar tudo ali com o Zé. Já que o Zé Luiz é bom de venda, falou, está aqui, ó, propaga esse CD aí, a gente vai fazer uma arrecadação. Então, amados, assim, a gente descontrai um pouco, mas é preciso que a gente tenha entendimento. Hoje nós temos rede social, televisão, né? São recursos importantes para a propagação, sim, mas cuidado com o que você vê. Não, mas estava ali um milagre, pastor, isso e aquilo. Bom, o que Jesus disse? Surgirão falsos mestres, operando sinais e prodígios. Provai, é necessário, como o metal passa pelo fogo, que a gente passe. Mas se você não tiver o conhecimento da verdade, da palavra, você vai continuar sendo enganado. Erramos por não conhecer as Escrituras, é o que diz a palavra. Conhecer a verdade te libertará, é conhecer a Bíblia, né? Não é jargão político, emblema para a eleição. É a verdade que a gente fala, é da Bíblia, do conhecimento bíblico, da palavra do Senhor, do que é Cristo, do que é o verdadeiro Salvador. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, os ensinamentos apostólicos que nos dá então esse fundamento para sermos libertos. Aí sim, essa é a verdade que nós precisamos de ter e carregar em nosso coração. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Simon Kistemaker, ele fala que Deus, ele fala que há duas esferas neste mundo. Uma, a do Espírito Santo, e a outra do diabo. A do Espírito Santo, ela habita em nós. Voltando lá a 1 João, o último versículo do capítulo 3, versículo 24, diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, Simon Kistemaker, ele fala sobre essas duas esferas espirituais. Uma, a do Espírito Santo, que opera na vida do crente, do Filho de Deus. E a outra é o espírito do diabo, que está presente e habita nos falsos mestres, que isso já tem surgido. Surgiram nos dias de João e continua em nossos dias.
e às vezes sai do nosso meio. E como Jesus diz, né, com a finalidade até mesmo para enganar os eleitos. Quero deixar aqui 2 referências. Primeira que Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Leia aí. 1 Timóteo 4. Depois nós vamos ler o que já estudamos anteriormente na epístola de Pedro. Mas 1 Timóteo 4:1. Paulo então assim já estava alertando sobre as apostasias dos últimos tempos. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Ora, o Espírito afirma, fala aqui o Espírito de Deus, expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, amados, Paulo já estava ali alertando Timóteo sobre esse assunto. Pedro, um outro exemplo. Epístola de Pedro, pertinho lá de João, né? 2 Pedro, como a gente tem o hábito também de dizer, né? Ou a segunda carta, mas não tem problema, não é errado também falar 2 Pedro, né? Se a gente ficar epístola, carta, se falar 2 Pedro não tem problema não. 2 Pedro capítulo 2. O subtítulo diz assim: os falsos mestres, seu caráter, obras e o justo castigo. Verso 1. Assim como no meio do povo, surgirão falsos profetas. Deixa eu ler corretamente. Assim como no meio do povo surgiram, no passado, falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de se renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E o mais triste, verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles serão infamado o caminho da verdade. Só o verso 3: também movidos por avareza farão comércio de vós. Vê se você se identifica ou lembra de alguma coisa. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, mas para esses o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Então, amados, nem tudo que reluz é ouro, é preciso a gente ter o cuidado. Repito, né? Somos um povo, eu creio, no mover, no agir do Espírito Santo, um povo pentecostal, hoje alinhado à doutrina reformada, crendo na eleição do Senhor, na graça, somos salvos pela graça. Há momentos que nós nos alegramos, estávamos aqui no louvor, expressando essa nossa gratidão, a nossa alegria a Deus. Às vezes nos emocionamos, às vezes aplaudimos como uma manifestação de gratidão, da presença, em resposta, né, à nossa gratidão, porque o Senhor habita entre nós pela sua graça e habita em meio aos louvores. Mas não podemos ser levados apenas pelas emoções. O culto é uma adoração, uma entrega a Deus, não é um lugar com fins terapêuticos, para estar massageando o nosso ego, para estar ali trazendo um ambiente, uma atmosfera zen, para que todos sintam, às vezes nós somos confrontados, e nós gostamos de certas coisas, nós alimentamos certas coisas no nosso coração, e por isso nós precisamos ser confrontados pela palavra, para então nos rendermos à palavra, sermos derrotados para essa palavra, para não sermos derrotados pelo diabo. Quando eu e você somos derrotados pela palavra, nós nos fortalecemos para vencer o diabo. Quando eu digo de ser derrotado pela palavra, é ao ser confrontado, você entender a sua condição de pecador,
de falho que somos, miseráveis, cegos, nus, que precisamos da misericórdia de Deus, precisamos do ato de confessar os nossos pecados e buscar a cada dia essa graça, essa redenção do Senhor e viver uma vida de santificação. É preciso isso. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele então adverte: há uma urgente necessidade de discernimento entre os cristãos. E aí ele faz um alerta: nossa geração perdeu o entusiasmo pela defesa da verdade. E por isso, somos facilmente manipulados e enganados. Por alguns que são, carismático, que tem uma boa, às vezes até uma boa oratória, que consegue ser encantador no seu perfil. Aliás, hoje há toda uma técnica, hoje há toda uma instrução, não que você não possa fazer, e é bom quando a gente tem a oportunidade de fazer um curso de oratória, Vou trazer de novo aqui o irmão Edson, o presbítero Edson. Uma ocasião nós trouxemos ele aqui, um amigo que eu tive a oportunidade, em tempo de escolar, de estudarmos juntos e trazê-los aqui, porque é importante, ajuda muito para os professores da escola bíblica infantil, dominical, enfim, para você que quer falar em público é de grande importância. Mas hoje muitos se apropriam de técnicas, muitos, como eu disse, às vezes são até carismáticos, são pessoas assim agradáveis, que conseguem manter um bom humor, uma boa comunicação, que são ferramentas importantes, mas a essência do evangelho não está nisso. E é o cuidado que nós precisamos ter. E por isso a importância de conhecer, de valorizar a verdade, de estudar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, depois então de alertar e deixar uma ordem, nós vemos aqui um esclarecimento necessário. Os versículos 2 e 3 do capítulo 4, voltando ao nosso texto de origem, 1 João 4, versículo 2 e 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus, ou seja, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo, já habita entre nós. Então aqui um esclarecimento necessário. Qualquer espírito que nega que Jesus é o Cristo, e qualquer espírito que negue que Jesus veio em carne, não é de Deus. Um outro teólogo, William Barclay, ele diz que para ser de Deus, um espírito deve confessar que Jesus é o Cristo, o Messias. E ele então ainda vai dizendo, eu quero passar aqui para os irmãos, abre aspas, porque assim diz: negar essa verdade é negar que Jesus é o centro da história, é negar que Ele é aquele em que toda a história tem uma preparação para apontar e dizer quem Ele é. Negar que Jesus veio em carne, que Jesus é o Cristo, é divino, é negar que Ele é o cumprimento das promessas de Deus, de tudo aquilo que o Antigo Testamento aponta para Ele, é negar a sua soberania, é negar que Jesus veio não só para morrer, como morreu na cruz, levando os meus e os seus pecados, mas não somente isso, mas também estabelecer o seu reino de glória. Negar a sua encarnação é negar que Ele possa ser o nosso exemplo, o exemplo a ser seguido, que Ele é o servo do Senhor, o servo vicário do processo de substituição, é negar que Ele é o nosso sumo sacerdote. Negar a sua encarnação é negar que Ele é o sumo sacerdote, é negar que Ele abre acesso à presença de Deus, é negar que Ele é o nosso Salvador. Então, João aqui, ele é enfático e ele faz certamente uma distinção entre o conhecimento e a confissão. Não basta saber que Jesus veio em carne, é preciso confessar essa bendita verdade. Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Porque, amados, nós vamos ver referências, eu vou pedir que você depois leia em casa, Marcos capítulo 1, versículo 24, Marcos capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 5, versículo 7 e 8. Tudo isso vai ficar gravado. Você pode ouvir durante a semana quando nós reproduzirmos nos grupos de WhatsApp e também quando for disponibilizado no Facebook e no YouTube.
Por que eu disse essas referências? Porque até os demônios reconhecem, até os espíritos malignos, os demônios, reconhecem a divindade de Jesus. Contudo, embora reconheçam, não confessam. Eu dei o exemplo aí numa ocasião, quando do Gadareno, Marcos 5, aquela legião de demônio que estava ali, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. No outro demoniado em Cafarnaum, Marcos capítulo 1, versículo 24, eles exaltam, falando até mesmo, tu és o Santo de Deus, porém eles não confessavam como o Salvador, como o Senhor de suas vidas. Então até os demônios conhecem. Então João aqui, ele faz certamente essa distinção entre o conhecimento e a confissão. Muitos falam de Deus, muitos falam do Senhor, mas é necessário que a gente confesse a Cristo, sim, como nosso único e suficiente Salvador. Chamo aqui a tua atenção também acerca do Espírito Santo, que é o proclamador acerca de Cristo. O ministério particular do Espírito Santo é exatamente testemunhar acerca de Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando falou acerca da sua vinda, mencionou isso. Aí eu vou pedir para que você abra João, capítulo de número 15. Nós vamos ler duas referências que falam sobre isso. O ministério particular do Espírito Santo é testemunhar Jesus. No seu discurso quase que de despedida, naquele momento que nós estamos aproximando aqui, que é para participar da Santa Ceia, Jesus ali no cenáculo deixou ensinamentos importantes aos seus discípulos. E nesse discurso de despedida, falando acerca do Espírito Santo, falando acerca da promessa, falando acerca do Paráclito, ele vai dizer no capítulo 15, versículo 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De mim. Então, o ministério particular do Espírito Santo é testemunhar a Jesus. Capítulo 16 aí do mesmo João, vira a página da sua Bíblia, versículo 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo, verso 15, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Ele aponta sua luz para Jesus. Então, é importante também destacar isso. Nós oramos, nós temos a ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas tudo aponta para Cristo. Cristo é o centro, Jesus. E o ministério do Espírito Santo é isso, é um ministério de holofote, a sua luz aponta para o Senhor Jesus Cristo. Então esse esclarecimento é importante. Em quarto lugar, aqui um contraste profundo, voltando lá ao capítulo 4. Agora João, mais uma vez, com aquele trato de ternura, de carinho, como um pai que conduz o filho, por diversas vezes nós vimos ele mencionando essa expressão, filhinhos, João 4:4, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amados irmãos, os falsos profetas são governados pelo espírito do anticristo, mas o verdadeiro crente procede de Deus, e é habitado por Deus, como nós já vimos o versículo de número 24 do capítulo 3, o Espírito Santo habita em nós. Nós precisamos estar alerta, atento aos falsos mestres, aos falsos profetas, aos falsos ensinamentos, mas não precisamos ter medo, porque o Deus
que habita em nós é maior do que os espíritos de engano desses falsos profetas. Ele está presente em nós. Lembre daquilo que nós já vimos. E eu volto aqui à página do capítulo 2 para ler o verso 20 e 27 do capítulo 2. Que nós habita o Espírito Santo. Olha só, capítulo 2, verso 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27 desse mesmo capítulo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, amados, não precisamos temer, nós vencemos, porque o Deus habita em nós, e é maior aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Em quinto lugar, para nós encerrarmos, aqui uma procedência distinta, mais uma vez citando o teólogo Simon Kistemaker. Ele diz que, complementando aqui o que João fala acerca dos falsos profetas, então ele vai dizer, por que eles são falsos? Porque eles são do mundo, são seus princípios, seus cuidados, seus objetivos e existências são oriundas de um mundo de hostilidade, no qual Satanás é o seu governante, é o seu príncipe. Mas, amados, a sentença já está escrita acerca disso. Depois de ler em casa João 12:31, que esse mundo será julgado, e o príncipe desse mundo já está condenado. Então, não prevalecerá, mas tome cuidado, esteja atento, para que então possamos guardar os mandamentos de Deus. Nós somos de Deus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. João 8:37. E para concluir, eu peço que os nossos irmãos se coloquem para o servir à mesa. As ovelhas de Cristo, ela ouve a sua voz e conhece, mas você agora mantém a sua Bíblia aberta em João 10. Eu quero ler alguns versículos aqui salteados, para fecharmos então, esta manhã, acerca dos verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros filhos, estão atentos e essas verdades estão presentes na sua vida. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 4 e 5 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, está falando das suas ovelhas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Versículo de número 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Quem é ovelha diz amém. Versículo de número 16, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas, que somos nós, que assim seja, ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Para concluir, versículo de número 27 e 28, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Ele advertindo aqueles que intentavam contra ele. As minhas ovelhas, versículo 27, mais uma vez, ouve a minha e eu as conheço, e elas, faz o quê? Me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aos eleitos uma palavra de paz, e que Deus nos abençoe, que possamos participar da mesa do bom pastor, daquele que dá vida por nós. Amado e poderoso Deus, obrigado por mais essa porção da tua palavra, essa uma hora que passamos aqui,
expondo esses 6 versículos. Ó Deus, nos instruindo para não sermos enganados e sermos levados por qualquer vento de doutrina. Que possamos prosseguir, pois assim estaremos afinados à sua voz. Não seremos enganados pelos falsos mestres e permaneceremos no aprisco, tendo a nossa salvação garantida. Muito obrigado, que o teu Espírito fale melhor a cada coração, no nome de Jesus. Vire para cá os elementos, Senhor, mais uma oportunidade de participarmos da sua mesa. Obrigado, bom pastor, porque nos acolhe e nos permite, pela graça, nos aproximarmos, porque não há crédito nenhum em nós, não há mérito nenhum em nós, que nos credencie a participar dessa mesa, a não ser a sua graça e a sua misericórdia. Mas ao falarmos isso, não fazemos de forma leviana, como quem chega de qualquer maneira. É importante trazermos essas marcas em nossa vida. A prova doutrinária, a prova social e a prova moral, que diz respeito à nossa obediência, à nossa conduta. Nos aproximamos com temor e tremor. E aqui estamos para participarmos desses elementos, cujos seus servos seguram o pão e o vinho. O pão e o suco de uva que nós utilizamos, o fruto da vide, que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, e o sangue do Senhor, que nos purifica de todo e qualquer pecado, para a comunhão, para, ó Deus, o firmar desta aliança. Assim eu oro abençoando esses elementos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Os irmãos podeis receber, ao receber, esperai uns pelos outros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Você que está nos visitando, tem comunhão com Cristo, discerne, seja bem-vindo, participe da mesa. Mas ao receber os elementos, esperai, para que depois possamos comer do pão e beber do cálice.
Aleluia. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me. Aleluia. Vamos ficar de pé. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, porque isto é o meu corpo. Tocamos, que espiritualmente também sejamos tocados. Pai, gratos somos por essa oportunidade, onde reconhecemos a nossa condição, mas estamos aqui pela fé, justificados pela fé. Sim, o que nos credencia a participar deste momento, como filhos que somos, em obediência a essa ordenança: fazei isto em memória de mim. E aqui estamos, mais uma vez, repetindo para não esquecer dessa graça, dessa redenção, desse amor e da nossa condição, de quem somos e como precisamos ser e viver como filhos em obediência. Fortaleça-nos, ó Deus, ao comermos do pão, que é o símbolo do teu corpo, que assim pedimos que o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e comei. Eu digo, igreja, comamos todos em o nome do Senhor. Podeis comer. Esse é o momento de você se deleitar. Momento que não pode ter pressa. É o momento de você expressar a sua gratidão e agradecer por essa comunhão, por esse momento em que Deus nos permite estar na sua presença e sermos alimentados por Ele. A seguir, Jesus tomou o cálice, tendo dado graças, abençoou. Com frequência eu repito isso: o que o Senhor nos dá é bênção. Ele abençoou o cálice para dar aos seus discípulos. Pela misericórdia e a graça de Deus somos abençoados. Independente das circunstâncias e tudo que eu e você estamos sujeitos, o fato de pertencermos a Deus, não estamos isentos das adversidades, das vicissitudes da vida, dos problemas e das aflições. No mundo tereis aflições, mas esse é o momento de nós crermos na palavra abençoadora e confortadora de Jesus, quando Ele disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o mundo nos odeia, se há oposição, se há tantas situações que se levantam, amados, maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. E Cristo está em nós, Cristo habita em nós. Ele nos nutre, Ele nos alimenta, Ele nos fortalece, e que Ele nos avive nessa manhã, ao tomarmos do cálice. Senhor, assim eu oro, para que a Tua graça se manifeste, que, ó Deus, sejamos avivados, em o nome de Jesus,
Por isso assim eu oro abençoando o cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a igreja diga amém. Disse o Senhor aos seus discípulos: tomai e bebei. Bebamos em o nome do Senhor. Podeis beber. Paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. A última estrofe. Desde que aceitei. Desde que aceitei. Na verdade, Ele nos aceitou e nos escolheu. Oh, glória. E senti teu terno amor. Tenho achado a paz e vida. Pra sempre cantarei. Então cante, igreja. Erga suas mãos e louve ao Senhor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me. Tocou-me, Diga, igreja. Jesus. Quem te tocou? Tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Obrigado, Jesus. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. E os que são livres, digam amém. Glorificam o Senhor. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, igreja. Verdadeiramente somos livres. Logo mais, atitudes que fazem a diferença. Nosso culto às 19 horas. Pai amado, muito obrigado por essas horas em que passamos aqui neste lugar, que nos abriga, que nos acolhe, que chamamos de tua casa, igreja. Lugar esse que ofertamos a ti o nosso culto, a nossa adoração. Temos sido instruídos na tua palavra e alimentados, fortalecidos, firmando em nosso coração essa aliança, ao participarmos da santa ceia do Senhor. Receba a nossa adoração e o nosso louvor. Leva-nos agora em paz, debaixo das suas santas e poderosas mãos, nos dando o restante de domingo abençoado. Que possamos lembrar de mais alguém, para que seja tocado por Cristo. Que sejamos usados pelo Espírito Santo, para falar a alguém, e trazermos esse alguém para estar aqui conosco logo mais, para darmos continuidade a esse domingo de adoração, de entrega e de fortalecimento da nossa fé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha um bom dia. Vai em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.